Olá, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui com o Luiz e o Max novamente para responder as perguntas do chat que aconteceu na live sobre perfil de investimentos no último dia 27/4. Então a proposta aqui é a gente passar por todas as perguntas que ficaram pendentes. A gente vai colocar esse arquivo que está passando aqui atrás disponível aqui no link para download, para vocês acompanharem, quem preferir olhar pelo arquivo. E todas as perguntas foram colocadas em forma sequencial, vamos passar por todas elas. Vamos lá, pessoal? Vamos lá. Então vamos embora. A primeira pergunta que ficou pendente é do Álvaro de Paula, que ele pergunta: o que acontecerá com a Bolsa se o governo resolver taxar os dividendos das ações brasileiras, segundo a opinião de vocês? Então, Álvaro, é difícil precisar com o impacto, uma vez que parte dessa eventual taxação, né? Essa medida já está no preço dos ativos. Então, assim, além disso, não sabemos exatamente qual será o efeito na prática, né? Isso não ocorreu. De qualquer maneira, a medida é ruim para ativos de risco. Hoje, inclusive, tem um exemplo. A medida provisória... Medida provisória 1171 sobre taxação dos investimentos no exterior. Com isso não estava previsto, ninguém previa isso acontecer no final de semana. Foi uma medida implementada até para compensar a perda de receita que vai ter com o imposto de renda, e isso causou um impacto, uma queda de 2 e 3%, lembra? 2,4%. Então, assim, essas medidas geralmente têm um impacto negativo nos ativos de risco. Principalmente se não forem negociadas, né? Ou previstas, né? Que foi o caso dessa medida provisória de 1171. A próxima é do Roberto Góes. Pergunta: a curva de juros futuros DI1F30 vem caindo desde o início de março, certo? A Eletros continua comprando NTN-Bs visando longo prazo? Então, a Eletros hoje ela não está mais comprando NTN-Bs, ela já está com mais de 50% da sua carteira em NTN-Bs, então já é uma posição significativa. Agora, a gente também não deverá vender essas NTN-Bs enquanto essas taxas estiverem nesses patamares. Na realidade, se estiverem acima das taxas de referência dos planos, a gente vai permanecer com essas NTN-Bs na carteira. Acho que essa aqui é a mensagem. As taxas são muito altas e a gente ainda vai continuar com essas NTN, embora não estejamos comprando mais nada. O Reginaldo Rodrigues pergunta: economia instável e cenário político polarizado com risco à governabilidade. Na prática, investimentos a longo prazo em RV com quedas constantes. Qual o reflexo numa mudança para perfil mais conservador? Então, Reginaldo, se esse cenário que você colocou aí realmente se concretizar, é bem provável que o perfil mais conservador ele acaba tendo uma vantagem, porque você tem menos risco nesses perfis, né? Então, esse cenário talvez traz um pouco mais de volatilidade para os ativos de risco. Então, um cenário mais conservador é mais provável. O Reginaldo continua: o reajuste do benefício ocorre em junho, a ser pago em julho. O novo cálculo já levará em conta a eventual mudança de perfil? Não há possibilidade de simular antes o benefício? Então, a mudança de perfil, ela não gera impacto no ato da mudança, porque o recurso que você tem é exatamente o mesmo, né? Se você tem 100 mil reais num perfil, quando você muda para outro perfil, você vai mudar os mesmos 100 mil reais. O que vai impactar é daquele momento para frente. Então, seria a partir de 1º de junho que vai ter o impacto da própria rentabilidade do perfil que for escolhido. Então, a gente não tem como fazer essa simulação, então não tem como. E tem que esperar a rentabilidade se efetivar para, de fato, saber qual vai ser o novo benefício, mesmo assim só no ano seguinte, quando ele for recalculado. Então, em junho, provavelmente dito, não vai ter impacto. O Reginaldo: como é redistribuído o investimento em RV numa eventual mudança de perfil? Exemplo, perfil agressivo 45% para perfil Eletros 18,6%. Uma redução de 26,4% em RV. Qual é o critério para a escolha da parcela ações? Boa pergunta. O perfil Eletros ele possui uma dinâmica bem ativa de alocação, né? E mensalmente a equipe de investimentos revê essa alocação. A equipe do Luiz lá roda aquele cenário com aquela planilha, até que ele mostrou na apresentação, nos últimos slides lá, roda uma ponteira
e a partir dali a gente começa a discutir um pouco mais a alocação da carteira, de acordo com o cenário que está colocado, né? E os ajustes, o Reginaldo, eles são feitos sempre na carteira em BOVA11, porque é um ETF, na verdade, não é uma ação, é um ETF, é um fundo, e é muito negociado. Então a gente consegue fazer uma alocação de compra e de venda muito mais rápida em cima disso aqui, desse ETF, sem precisar mexer na carteira de ações efetivamente, né? Lembrando também que a carteira de ações ela é a mesma carteira para todos os planos e todos os perfis de investimento. A gente, como faz investimento, a gente faz para todos os planos, não tem uma discriminação de perfil e nem de plano. O Reginaldo, complementando a última pergunta, podia ter botado junto, né? No perfil anterior tenho 45% em RV e numa eventual alteração de perfil ficaria apenas 16,6%, uma redução de 26,4% das ações em RV. É isso mesmo? Na realidade, se você for para o perfil Eletros, saindo do perfil agressivo, que é o que está aí, né? Saindo de 45 para 18,6, seria uma redução de 26,4 dessa carteira que o Max falou. Normalmente a gente faz esse enquadramento em BOVA11, mas a gente também está sempre mexendo nos gestores, nas ações, etc. Mas a carteira é única para todo mundo. É só para comentar que o perfil Eletros, ele estava com 18,6, mas hoje ele está com 16 já, a gente reduziu. Então o perfil Eletros ele muda de acordo com essa modelagem que o Max falou. Todo mês a gente rediscute esse perfil Eletros e revisita esse percentual em ações. Mas em relação à sua pergunta, é exatamente isso que você perguntou. Agora o Sérgio Sampaio. Prezados, temos componentes de demanda na inflação significativos que justifiquem as taxas de juros? É uma boa pergunta, Sérgio. Na modelagem do Banco Central, as desancoragens das expectativas elas são bem importantes, né? Então, assim, o que importa muito para o Banco Central hoje são as expectativas que o mercado está tendo em relação ao futuro. Então, isso tem um peso grande, né? E mesmo o componente também da demanda de inflação hoje seja pequeno, vamos dizer assim, a inflação em si, né, ela tem um peso pequeno hoje do que as expectativas, vamos dizer assim. Então, a gente olha muito isso aqui também, e os gestores também, e acho que o mercado de forma geral acaba olhando muito mais como está se comportando as expectativas. E as expectativas não estão ancoradas. Por isso, esse é o argumento do Banco Central para não reduzir a taxa de juros. Exatamente. Embora nós também achemos a taxa de juros elevada. O J. Carlos Santana faz uma apresentação presencial anual independente das online, que é o mesmo questionamento da Maria Nunes. Na live a gente também já comentou sobre isso, mas como tiveram outros, depois a gente vai voltar nesse assunto. A Maria Nunes complementa, pode ser presencial e online para quem mora em outros estados. A ideia é a gente avaliar, é uma coisa que a gente está avaliando para ver como é que a gente vai fazer. Porque às vezes a estrutura que está fazendo fora da Eletros, às vezes, né, pode não ter uma estrutura adequada, então na hora de filmar a internet tem que ser boa, tem que ter equipamento para isso, né? Então não é tão simples assim quando a gente sai desse ambiente que a gente está aqui agora, né? Mas está pensando nisso sim. Sérgio Sampaio, prezados, já simularam o modelo do Banco Central? Então, o Ramon, na verdade, né? É verdade, sou o Ramon Sérgio Sampaio. Né? A gente não faz a simulação aqui, o que a gente faz é consultar o mercado e alguns gestores nossos que fazem essas simulações lá e a gente discute com eles essas simulações, né? Tudo leva a crer que se tivermos um arcabouço fiscal minimamente crível, as pressões políticas sobre o Banco Central diminuírem, as taxas de juros deverão cair, né? O que a gente vem falando eu falei até na live. Possivelmente aí no segundo semestre a gente pode chegar em uma possível queda de juros, caso aquelas expectativas que a gente estava falando realmente elas ficam mais ancoradas, e aí sim consegue o Banco Central ter uma dinâmica de juros mais para baixo, né? mais queda de juros. E agora as três últimas, né, que a gente reuniu que são no mesmo tema, que é disponibilizar a apresentação do site, o perguntas e respostas, e também o Paulo Veloso fala a mesma coisa. Então, queria dizer para vocês que aqui na descrição desse vídeo vocês conseguem, eu vou colocar o link, tá? O link já, vocês podem fazer download da apresentação, dessa apresentação que está aqui atrás de perguntas e respostas,
tudo disponível. E caso tenha ficado mais alguma dúvida, além dessas que a gente respondeu hoje, que tenha assistido a live depois, vocês podem mandar para atendimento@eletros.com.br via e-mail, que a equipe de investimentos recebe essas perguntas e leva por e-mail mesmo, dependendo do canal. A gente responde, né, por e-mail. Então, hoje a gente está fazendo a gravação, mas todo o material está disponível. Você pode alterar o seu perfil até o dia 15 de maio, está disponível direto no portal do participante. Também tem um vídeo explicativo onde a gente coloca o passo a passo, são 6 passos, é bem tranquilo de fazer dentro do portal do participante, mas claro, se tiver dúvidas, sempre entrar em contato com o nosso canal de atendimento. Lembrando que você não deixa para enviar as questões em cima da hora, no dia 15, porque às vezes chegam muitas perguntas aqui e talvez a gente não consiga responder a todas a tempo de você poder tomar a decisão. O ideal é pelo menos 2 dias de antecedência, porque já correu de mandar, porque ainda tem a área de atendimento e tem que repassar para a área de investimento. Então já correu da gente receber, depois do horário da migração, uma pergunta que veio um pouquinho antes. Então, o ideal é que venha com pelo menos uns 2 dias de antecedência. Né? Pois é, isso aí. Está começando agora o mês de maio, então aproveita esse conteúdo que está disponível. Tem uma página do site da Eletros também específica para perfil de investimentos. Tem e-book, tem bastante conteúdo para você se informar e fazer a sua escolha, que ela é individual. Tá bom? Obrigada, Luiz. Obrigada, Max. Obrigado a todos. Até uma próxima. Tchau, tchau. Até logo.